Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Ana Paula, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e dentro de alguns minutos a gente vai dar início ao nosso curso de hoje, né? Do Programa Online de Capacitação em Esportes. Hoje será o professor José Domingos Gires com o tema Recreação, Boas Lembranças, Brinquedos e Brincadeiras. Lembrando a todos, né, para deixarem os microfones e as câmeras desligadas durante o nosso curso, e as perguntas serão feitas pelo chat ao final do curso, tá? Então, vocês coloquem as perguntas lá, que no final da apresentação do professor, ele vai responder, e aquelas que ele não conseguir responder hoje, vocês devem encaminhar para o e-mail, tá bom? Daqui um minutinho, a gente já vai começar. Professor Domingos, bom dia. Bom dia, professora Ana. Bom dia a todos. Podemos começar, professor? Claro. Então, tá bom. Pessoal, vamos dar início, então, ao nosso curso com o professor José Domingos Gigli. Um bom curso a todos. Ana? Oi, Domingos, pode falar. Bom, não, já estou. Só estava. A tecnologia me mata. Não tem problema, fica tranquilo.
A gente está aprendendo também, é normal. Bom, Pessoal, Oi? não, só ia dar um recadinho que daqui a pouco a lista de presença já vai estar lá no chat para vocês assinarem. Ok. Posso começar? Pode. Bom dia, pessoal. Alguns já me conhecem. Quem não me conhece, o professor José Domingos Gigli, mais conhecido como Domingos. Minha formação é pela Escola de Educação Física da USP, há muito tempo. E aí a gente tem algumas experiências anteriores à prefeitura, onde trabalhei com condicionamento físico, trabalhei com recreação na BB de São Paulo, fui gerente na BB de São Paulo, e fiz vários acampamentos de férias, inclusive na BB, foram 26 acampamentos, mais colônia de férias. E na Prefeitura Municipal de Campinas, comecei trabalhando com os meninos de rua, foi uma experiência excepcional, onde eu comecei a trabalhar com o social, que é uma atividade que nós, pela nossa formação de performance, a gente não tem, e isso engrandeceu muito o meu eu, inclusive, não só o profissional. Quando fui para o esporte, comecei trabalhando em praças de esportes, fui supervisor de praça, e aí passei a coordenação de recreação e lazer. E aí um adendo, a recreação e lazer até esse momento estava vinculada ao departamento de turismo. Ela já foi da cultura, foi do turismo, e a partir do governo do Chico é que ela passou para o esporte. E hoje ela é Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Não que a gente tenha só o lazer no esporte. O lazer é feito em várias secretarias, em vários locais, e até de forma espontânea, com tudo que aquilo que você faça nesse seu tempo ocioso, desculpa, nesse tempo ocioso. Então, o que é lazer para um pode ser trabalho para outro. São várias definições que acho que não cabe aqui no momento. Depois da coordenação de lazer, de recreação e lazer, fui diretor de esportes e voltei a dar aula. Então, existe aquele contraste de períodos entre trabalhar com recreação e lazer e, quando fui dar aula, além de aula de natação, comecei a trabalhar com trampolim acrobático e a gente foi trabalhar com performance esportiva. Então, um breve resumo da coisa. Boas lembranças, brinquedos e brincadeiras. A gente tem que resgatar um pouco aquilo que as pessoas trazem no seu cotidiano e daquilo que já foi vivenciado por todas as pessoas. A gente deixa muito aquelas brincadeiras de infância em que foram postas de lado pela tecnologia, por outras atividades, e a ideia é resgatar essas brincadeiras, resgatar essa infância que a gente pôs lá no cantinho. Durante essa crise, essa pandemia que está ocorrendo, a gente vê muita gente leigo e não leigo, né, os profissionais de educação física, em apuros com as crianças em casa, com aquilo que está fazendo, como é que eu vou brincar, como é que eu vou entreter essas crianças. E aí fica só no videogame, fica só no celular, e tem várias brincadeiras que a gente fazia quando era pequeno, que não tinha essa tecnologia e que, de repente, a gente pode estar usando hoje no nosso dia a dia, dentro dessa pandemia, né? Muitas atividades a gente não pode fazer ainda com contato ou fora, mas que num breve momento a gente vai poder voltar a realizar, né? Opa, voltou. A proposta que eu tenho para essa palestra, vamos dizer que não seja uma palestra e sim um diálogo, é que a gente dê o start, né? Que a gente possa catalogar
os saberes e experiências de todos os participantes. Então, a ideia é que, após a conversa, a gente receba de vocês algumas brincadeiras, ou muitas brincadeiras, assim espero, que vocês se lembrem. E, a partir daí, a gente vai montar um catálogo com essas brincadeiras e socializar entre todos os que estão participando. A ideia, inclusive, é descrever as atividades e a gente montar essa apostila, que essa proposta poderá, no futuro, você ter subsídios na mão para trabalhar com recreação. Ah, mas eu não trabalho com recreação. Quando dava aula de natação, entrava o inverno. Aí montei uma cama redonda, comecei a trabalhar com a cama elástica. Daí, quando a gente começou a trabalhar junto com o Matão, virou trampolim. Mas tinha dias de chuva em que as minhas crianças, os meus adolescentes iam lá no balneário e a gente ficava embaixo ali da cobertura onde é o vestiário hoje, fazendo brincadeiras. E aí aproveitava esse momento para socializar com as crianças, para descobrir o que elas traziam de casa em termos de atividade, e eu conseguia, junto com os meninos que trabalhavam comigo, os meus estagiários, desenvolver muito disso que eu estou falando, dessas propostas de resgate. E, no segundo momento, quando a gente conseguir voltar ao novo normal, que a gente possa fazer um teste com essas brincadeiras e com todos os participantes do grupo, se assim o pessoal quiser e abrir para outras pessoas. Porque a ideia de montar tem que vivenciar essa experiência. Muita gente não brincou de coisas que a gente brincava quando era um pouco mais novo, porque eu já estou um pouco mais velho que vocês. Mas a ideia é que a gente tenha essa troca de experiência. Aí o objetivo, mais ou menos dentro da proposta que a gente falou, que é resgatar as brincadeiras, socializar os saberes e fazer brinquedos com as crianças, alunos com material simples e que esse fazer seja divertido. Eu lembro de uma experiência quando estava na Praça de São Vicente, desculpa, que os meninos de rua iam lá. Eu já estava no esporte, mas o pessoal da assistência mandava os meninos para lá. E ficava eu, o Serginho, a Estela e o Alfredo. E a gente começou a montar brinquedos com as crianças. A gente fez a turma do brinquedo, o Serginho dava aula de tênis com raquete de frescobol que a gente fez junto com eles. A rede era uma faixa de rua, de divulgação de evento. Então, a gente conseguia fazer as coisas sem grandes materiais e fazia a participação das crianças. Nós montamos um campo de minigolfe e de manhã à tarde já tinha uma bolinha de golfe que as crianças trouxeram. Né? Então, a gente conseguia trabalhar com as crianças do nada. Uma coisa assim, a formação que nós temos com um monte de material, e outra coisa você, no caso, a gente trabalhar na prefeitura, dependendo da época e de como está a priorização do esporte e lazer para o governo que possa estar aí, você não tem orçamento, e aí você não tem material. E a ideia é que a gente possa trabalhar minimamente com aquilo que a gente está adaptando e está fazendo junto com as crianças. Opa! As sugestões, quando a gente fala de atividade, várias delas têm nomes diferentes, dependendo da região e época. Aqui em Campinas, eu vim aprender a jogar bets. Eu sou de São Paulo, lá a gente jogava taco. Jogar bets era bater na menina, coitada da Elizabeth, que podia apanhar porque
jogar bets, não vai jogar bets na parede. Então, cada região tem um nome diferente. E aí, todas as sugestões podem ter variação na dinâmica e as regras. Inclusive, quando a gente fala de lazer e recreação, a gente pode estar fazendo essas regras de acordo com a faixa etária que você tem, com o grupo que você tem, e montando as regras junto com as crianças. O ideal é que você vá colocando regras aos poucos. A gente tem o lazer espontâneo, a gente jogar a bola na rua, nunca precisou de um árbitro. E as crianças jogavam muito bem, aquele vira 5, acaba 10, ou foi falta, todo mundo parava. Então, tem essa coisa das crianças também saberem trabalhar sem interferência de um adulto, que é a proposta, inclusive, que esse adulto seja um mediador da coisa. Ele mediar as brincadeiras, mediar a atividade onde você está propondo essa diversão para as crianças, esse lazer direcionado, vamos dizer assim. A nossa proposta não é fechada, é como disse, um start, e essas sugestões para serem compartilhadas é bem aquilo que eu falei, de montar uma apostila e que todo mundo tenha um material para ser utilizado. Uma coisa é a gente pegar, aprender as coisas, ou dividir, e depois não usar. Fiz alguns cursos de recreação e lazer com o pessoal de núcleo, e muitas vezes o que acontecia é que ficava sempre na mesma brincadeira. Eles tinham as atividades que a gente propôs no curso, foi tirado inclusive deles, mas não utilizava, ou por negar aquilo que estava fazendo, ou por preguiça de tentar fazer um planejamento, porque esse brincar também o brincar é sério, é uma coisa séria que a gente tem que fazer, desculpa, e a gente tem que trabalhar esse brincar, não é aprender, guardar, eu sei fazer, mas eu não aplico. Aí as dúvidas sobre as atividades serão compartilhadas e sanadas em grupo individualmente. Essa questão de nome, de alteração de regra, isso que a gente, no segundo momento, a gente pode estar fazendo e divulgando para vocês o que cada um trouxe. Aí eu separei algumas sugestões de brincadeiras sem material, com material, e atividades que você pode fazer junto com as suas crianças agora, durante a quarentena, né? Tá, a mímica, o filme, telefone sem fio, detetive, pedra, papel, tesoura, caso tesouro, vivo ou morto, estátua, meu pobre gatinho lindo, quente, frio, vaca amarela, gincanas e desafios, tabuada do pum e outras atividades. São algumas sugestões que estou colocando dentro da proposta do Start para depois a gente alimentar essa nossa apostila. Vamos só dar uma quebrada nessas brincadeiras, por exemplo, nos desafios. Muitos de vocês já conhecem, eu vou propor a brincadeira e vocês depois vão ver o resultado. É uma conta simples, se vocês não errarem, a ideia é que vocês visualizem uma brincadeira que pode começar a sua atividade, pode começar o nosso dia brincando com as crianças. Então, vamos lá. Com honestidade, quem conhece tudo bem, não precisa, só vai relembrar, né? Eu gostaria que vocês pensassem um número de 1 a 9, multiplicasse esse número por 9, e aí, se deu uma dezena, somar um algarismo com o outro. Por exemplo, deu 34, 3 e 4, 7. Então, vocês pensaram no número de 1 a 9, multiplicaram por 9 e reduziram a uma unidade. Dessa unidade,
eu quero que vocês subtraiam 4, menos 4. Aí você tem um resultado. Desse resultado, eu quero que vocês pensem, menos 4, não, desculpa, menos 5. Desculpa, resultado da soma dos números, a multiplicação, o resultado, menos 5, com a letra correspondente do alfabeto, A, B, C, D, E, sei lá, pense no nome de um país. Com a quinta letra deste país, pense no animal. Se vocês acertarem a conta, provavelmente o país é Dinamarca e o animal é o macaco. Continuando, depois a gente pode comentar a brincadeira. A gente trabalhou muito em acampamento com músicas e a gente tem essa proposta de algumas músicas dos acampamentos. Aí quando a gente viaja com as crianças para fazer uma competição, concentração, a molecada sempre pede para cantar, canta junto. E aí tem algumas músicas que eu elenquei. Temos as rodas de cirandas, né? Ciranda, cirandinha, ciranda de tamaracá, sai, 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 piaba, engenho novo, jacaré boiô, algumas músicas do Cacuriá do Maranhão. A gente conseguiu, na época que o Recreação e Lazer era ainda do turismo, cultura e turismo, teve um curso com a professora Renata, da Unicamp, e trabalhou as músicas do Cacuriá do Maranhão, e dança, a gente fazia os monitores, nós éramos em vários monitores, e inclusive a gente fazia algumas apresentações. Também tem essa apostila, a gente pode trabalhar isso. Aí, aquela ideia dos nomes, dependendo da região, alguns dos lugares chamam ovo choco, outros corre cutia. E aí, músicas de acampamento, desde Paiol Grande, o Rancho Ranieri, Peraltas, eram músicas que eram socializadas entre os monitores. Então, a gente tem um elenco aí de músicas que dá para trabalhar junto com as crianças, algumas trabalham coordenação motora, trabalha toda uma dinâmica corporal, né? Aí, agora, outro dia eu lembrei, quando estava montando isso aqui, a professora Deise, a professora Ana e a Dilciné, se não me engano, jogando stop, e eu fui elencando também algumas brincadeiras com o papel. Jogo da velha, batalha naval, pontinho, forca, bingo de nomes, bicho nas costas, stop, sem rir. São várias brincadeiras que você, com material simples, pode estar trabalhando em casa ou quando você estiver dando aula, numa volta calma, uma atividade que você pode estar fazendo de maneira bem, bem fácil de montar e trabalhar. Aí temos os jogos de tabuleiro, dama, xadrez, até semana a gente perdeu um companheiro que trabalhava com isso, a trilha, o Ian, resta um, dominó, pega a vareta, outros jogos de tabuleiro, aí, desde o banco imobiliário até o War. O carteado, tem muitos jogos, eu lembrei alguns. E aí, materiais recicláveis. A gente pode estar fazendo em casa, com PETs e latas, a gente tem o boliche, derruba lata, andador com lata, biboquê, vai e vem. Os brincadeiras em geral, brinquedos em geral, você pode procurar na internet, eu estava dando uma pesquisada, tem muito brinquedo que você pode estar fazendo com essas garrafas PETs. Basquete com cesto, e aí você
vai usar muito a criatividade, inclusive como proposta para as crianças. Material, vamos utilizar um pouco de madeira, resto de madeira, umas tábuas, você pode fazer futebol de preguinho, trabalhando com preguinho sem cabeça, para machucar o dedo, aquelas paredes inclinadas de prego, hoje na televisão virou a parede lá do Luciano Huck, é o mesmo princípio. Fazer pernas de pau, chinelão, bilhar, fazer até fliperama com madeira, preguinho, elástico, dá para se montar uma mesa de flip. Papelão e outros, que a criançada adora, escorregar barranco com papelão. A gente pode fazer carrinho, casinhas de papelão, a boca de palhaço, tiro-alvo, dobradura de papel, bolas de meia. A boca de palhaço, uma vez nós pegamos um pedaço de Eucatex, Serginho e Estelinha fizeram o desenho e pintaram a boca de palhaço, a gente fez uma boca grande, e aí a gente teve que fazer mais umas 9, 10 para o pessoal da recreação levar para os bairros, de tão interessante que ficou. Aí brincadeiras com materiais que você pode estar adaptando, o ping-pong, qualquer mesa dá para se trabalhar, o gol na cadeira, usa a cadeira como golzinho para trabalhar isso em casa, bolinha de gude, que tem variações enormes de brincadeira, desde o do triângulo até o buticão e o caçapa, e vai jogando, que é uma coisa que ninguém mais trabalha, né? Peão, outro dia peguei um peão lá no almoxerifado do Vanderlei, foi brincar aí na secretaria, algumas pessoas lembraram, outras, uma geração mais nova, não sabe nem enrolar o peão. Paredão com raquete, uma tábua de carne, pedaço de papelão reforçado. O Serginho, inclusive, tem as raquetes de tênis que ele deu aula por aí, que ele a filha dele que fizeram. O mini golfe que a gente pode fazer com bambu, com corpo de prova, com um pedaço de madeira, dá para fazer todo um circuito com os buracos que você projetar para fazer, né? Bambolês, arcos, argolas e pneus, cordas, saquinhos de feijão. Minha avó adorava fazer saquinho de feijão para a gente brincar. Bolas, as pipas, que não pode agora, mas no futuro sim. A boneca e outros. Aí, ao ar livre, pós-pandemia, brincadeiras de pega. E aqui começa as variações que cada um pode trazer, e são várias brincadeiras de pega, né? Pega-pega, pega-ajuda, pega de corrente, pega-pega de elefante, dura mole americano, cela e cavaleiro, cemitério, tomada da bandeira, e muitas outras. Aí temos bola com bola e outros materiais, é o taco, a base 4, o beisebol gigante, o avião e jogos cooperativos, futebol de casais, gincanas, vôlei de lençol, no escuro, queimada de 4 cantos, carimbó, caça aos loucos, detetive, e aquilo que todo mundo sabe que é da área, os jogos pré-esportivos adaptados de todas as modalidades. E aí, algumas dúvidas que a gente tiver, e sugestões, tá aí o meu e-mail. Agora a ideia é que a gente abra para conversar um pouco. Vou deixar mais um pouquinho só para vocês anotarem. A secretaria também tem meu e-mail. Obrigada, professor Domingos, pela apresentação. Pessoal, as perguntas agora deverão ser feitas lá no chat,
e aí eu vou passar para o professor Domingos e ele vai responder, tá? Então, quem tiver algum questionamento, alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, colocar lá no chat. Nós tínhamos uma aluna aqui, professor Domingos, que estava acompanhando, mas ela está com o nome de desconhecido, então não pude identificar, mas ela deixou lá no chat a satisfação, que foi sua aluna na Estação Cultura de Trampolim Acrobático. A Cris está perguntando aqui, que a Lelê comentou no chat, né, como é que você fez isso? Aquela brincadeira que você fez antes, né? Então, Marcelo Bandiera também quer saber como você acertou o país e o animal. Ah, da brincadeira dos números? Isso. Essa brincadeira a gente fala, inclusive, eu trabalhava isso com os meninos de rua e com outras crianças e até com os adultos no curso. A gente pode estar induzindo o resultado. Qualquer número que você multiplicar por 9 e reduzir a unidade, vai dar 9. É a prova dos 9, né? E aí você subtraindo o 5 do 9, 4, país que começa com D, todo mundo lembra de Dinamarca, porque acho que não tem outro. E o primeiro animal com M que vem à cabeça é macaco. Respondido? Bom, acho que sim. Temos mais uma pergunta aqui. O professor Serginho, ele disse que tem uma pergunta, mas que ela é muito longa. Então, ele gostaria de fazer oral. Então, Tá ok. eu vou passar a falar para o professor Serginho, então, fazer a pergunta e depois eu continuo com as demais. Tá ok. Serginho? Bom dia, Domingos, tudo bem? Bom dia, Serginho. Grande abraço aí, prazer em revê-lo. Lembrar as épocas boas, né? Com certeza. É o seguinte, eu tenho observado aqui, próximo ao meu condomínio, tem uma rua sem saída. E eu estou observando assim, como as áreas comuns dos condomínios estão fechadas, no final da tarde eu estou vendo muita gente reunida, assim, levando as crianças nessa rua, é um balão, uma rua sem saída, formou um balão, levando as crianças para lá. E aí eu andando por lá outro dia, eu vi desenhos de amarelinha, desenhos daquela amarelinha caracol, coisas que muito tempo atrás eu não via, e crianças muito pequenas brincando. Você, na sua opinião, né, você acha que por conta dessa pandemia nós vamos acabar resgatando muito dessas atividades? Porque agora as crianças estão ficando muito tempo no computador, não é só com as brincadeiras, mas também por conta das escolas, né? Então, eu estou percebendo que há uma preocupação de alguns pais de retomar essas atividades, e aí eles estão usando as brincadeiras que eles conheciam, resgatando isso para as crianças. Você acha que essa pandemia, de repente, pode ter esse lado positivo? Obrigado, viu? Boa pergunta, Serginho. Eu acho que essa sua colocação, essa sua pergunta, traz bem aquilo que a gente tem como preocupação. E a proposta do curso, da conversa, né? Acredito que pai, avô, os avós estão mais isolados, mas os pais, até o pessoal que cuida, as babás, estão fazendo esse papel de resgatar as brincadeiras. Porque ficar o dia inteiro no computador, como você bem disse, não vira para as crianças. E aí, essas amarelinhas, caracol, jogar taco, isso tudo vai estar acontecendo e acho que permanece por um bom tempo, se a gente, inclusive, estimular esse tipo de coisa. Legal. Eu esqueci, agora a Rose, né, se identificou, professor, foi a sua aluna na Estação Cultura e também aluna do professor Serginho.
Desculpe, tá, Rose, mas é que estava como desconhecida, agora ela se identificou. A Adriana Pita faz um comentário, professor, a respeito da importância, né, de como são legais as brincadeiras com bexiga, né, só relembrando. E a Soraya Oliveira, ela pergunta como implantar o carrinho de rolimã. A brincadeira com bexiga foi bom você ter lembrado. Obrigado pela lembrança, foi um esquecimento meu. Os carrinhos de rolemã é bem aquela história de você fazer junto com a sua família. Trabalhar com um pedaço de madeira, você fazer ótimo, desde que você, depois que faça o carrinho de rolemã com toda a segurança, também brinque com segurança na rua. Aí eu acho que tem que ter a presença dos pais aí, pelo menos num momento que, dependendo do local, você não vai poder trabalhar. Mas, por exemplo, você tem um cartódromo hoje que está parado, que de repente pode estar brincando com um carrinho de rolemã por ali. Certo. Nós temos uma pergunta agora do nosso professor Marcelo Bandiera, que ele lembra, né, que foi você que iniciou a modalidade de trampolim acrobático na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e aí ele vai levantar a questão, né, a respeito da cama elástica e do pula-pula, né, essas duas versões aí que a gente tem, o pula-pula que é utilizado como lazer, né, um material de lazer, então ele pede para que você comente se a cama elástica é material de lazer. Ela pode ser utilizada como uma ferramenta de lazer. Eu sempre coloquei primeiro a cama elástica na recreação e lazer. Você tem que ter muita segurança em trabalhar com ela. Inclusive tem uma normativa que a gente fez sobre os acidentes que pode acontecer. Quando a gente leva a cama elástica para o bairro, e mesmo monitores em festas infantis que não são orientados, eles têm a tendência a colocar, a pedido dos pais ou por conta da fila, 2, 3 crianças, 4 crianças. E em cima daquilo que a gente já vivenciou no trampolim, os acidentes na cama elástica, ele é perigoso. De repente, você tem uma fratura de braço, você pode ter fratura na coluna, até paralisia e tudo mais. Então, tem que tomar muito cuidado com o que se faz com o trampolim. Você, na cama elástica, não pode cair de qualquer jeito, por mais que as pessoas achem que não machuca, ela machuca e muito. Então, tem que estar mais ou menos orientada. Até quando a gente sai para atividade de lazer que monta a cama elástica, eu particularmente prefiro ficar distante, por conhecer os riscos. Eu passo para os monitores, mas senão eu paro a brincadeira toda hora. E pula-pula, mesma coisa. Teve o último evento que eu fui, o menino pulou lá de cima naquele escorrega, bateu na ponta do balão, do pula-pula, quase caiu para fora. E são atividades que elas pode ser para o bem ou para o mal. Se você montar uma cama elástica, montar um pula-pula, ou você concentra todas as crianças ali e você não faz mais nenhuma atividade, ou é uma fila enorme que você não consegue trabalhar. Então, ela tem que ser muito bem pensado o que você tem como proposta para levar um pula-pula ou uma cama elástica. Você mata as outras atividades, inclusive. Fora a questão de idade, o que pode fazer, o que não pode. Obrigada, professor. Desculpa, eu pulei a pergunta da Marli,
Marli Calisto, ela pergunta se dá para adaptar algumas brincadeiras para meia-idade e terceira idade. Eu acho que quase todas as brincadeiras você pode trabalhar, tanto adulto quanto terceira idade. É uma questão de como você propõe, de como você vai trazer a experiência, inclusive, da terceira idade. Você pode ter um retorno muito mais gratificante do que só propor a atividade. Você vai ver a participação da terceira idade ou do adulto, ela é muito boa, desde que você saiba mediar como é que você vai propor a atividade. Tá, e complementando a... Bom, nós temos aqui alguns relatos, né? A Adriana Pita, de novo, né, reforça o quanto é importante a construção de brinquedos, né, junto com as crianças, que isso é muito estimulante, desperta a curiosidade, a criatividade e o interesse delas. O tio Beck comenta, né, que o Parque da Independência em São Paulo é um ponte de carrinhos de rolimã. E aí nós temos uma pergunta da Thaís Vian, que ela diz que é filha de uma assistente social e passou a infância brincando com crianças abandonadas e carentes. Na verdade, não é uma pergunta, ela se lembrou, né, de algumas brincadeiras que ela fazia. Então, pula elástico, joga saquinho, bolinha de gude e outras. São boas lembranças. E a Marli, né, que a gente fez a pergunta anterior sobre a terceira idade, ela gosta muito da área de recreação, mas não tem muita experiência. Então, ela pergunta como utilizar a recreação com a meia-idade e idosos para ajudá-los a resgatar sua criança. Eu acho que ela pode começar fazendo um resgate oral das atividades. Propor para o pessoal da terceira idade que se lembre, da mesma forma que a gente está fazendo, e que por exemplo, a outra pessoa que comentou, que resgatou as atividades, essa terceira idade ela vai trazer um monte de brincadeira de infância, e aí propor junto com isso que eles socializem e participem, brinquem com essas coisas que eles estão trazendo. E você vai ter uma surpresa muito grande, porque você vai passar a ser mediador da proposta que essa terceira idade vai trazer ou que as crianças podem trazer. Certo. Temos mais uma questão aqui. Acho que não sei se é a Dilcineia ou, acho que não, é Dileuza Greco. Tenho feito com meus alunos e sobrinhos stop modificado, nome de frutas, esportes, verduras, nome de colegas, mas gostaria que eles saíssem do computador e celular. Obrigada por lembrar de outras brincadeiras para que eu possa transmitir a eles. Agora, a Kátia Malaquias da Silva, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Jaguariúna, e nesse momento dou aulas remotas. Estou trabalhando com resgate de brincadeiras antigas. Acho muito válido, pois acaba envolvendo os familiares. A Marli Calisto, né, voltando naquela questão da terceira idade dos idosos, ela pergunta quais brincadeiras poderiam ajudá-los. Eu acho que nesse momento, no momento que a gente vive, não sei como é que ela está trabalhando com a terceira idade, a gente tem muito até do que acontece no Jore, no JAI. O pessoal joga e alguns ensinam os outros a jogar dama, xadrez, elas ficam na tranca, no buraco, no dominó, e aí você pode fazer jogos de tabuleiro, você pode fazer esses jogos de pontinho com papel. A proposta tem que ser conjunta. E a partir do momento que você consegue fazer com que o idoso resgate essas atividades, eles vão querer brincar. A participação deles é fundamental.
desde que você faça a proposta correta, você vai ter a devolutiva, que é mais ou menos o que a gente está fazendo agora. Eu acredito que a gente vai ter um monte de sugestão e que a gente vai socializar essas sugestões e depois aplicar. Certo. Pensando nessa socialização aí das brincadeiras, né? A Adriana, ela fala, Adriana Viscardi, que também mora em um condomínio, e com a pandemia, vejo que as mães têm levado as crianças para a quadra, mas não vejo muita interação dos pais com as crianças. Acho interessante a discussão sobre a importância das brincadeiras para os adultos também, que além de estarem integralmente envolvidos com os filhos, também percebem a necessidade e possibilidade de se divertirem com brincadeiras nessa fase da vida. Foi um comentário, né? O Luiz Pacheco, ele lembra de uma brincadeira que é o jogo da velha gigante, né? Monta a estrutura com bambolês e duas equipes que ficam a mais ou menos 20 metros tentando fechar o jogo. Essa brincadeira desenvolve o raciocínio rápido e outros. Ele é de Santa Maria. Obrigada, Luiz. E, desculpe, aquela pergunta anterior, aquele relato anterior do stop, né, da brincadeira do stop, é a de Cineia Greco mesmo. E agora nós temos uma pergunta da Stella Marques, né, da professora Stella, sobre a questão da cama elástica. Gostaria de saber sua opinião sobre a utilização em buffet infantil e se o poder público deveria ter alguma ação de orientação, regulamentação. Na minha opinião, a gente corre um grande risco em buffet infantil com as crianças. O monitor, ele não tem noção do perigo que tem nessa cama elástica. Eu acho que caberia sim a gente fazer uma regulamentação ou ensinar esse pessoal a trabalhar com essa recreação, vamos dizer assim, da cama elástica. A criançada, só dando exemplo, a Estelinha sabe disso, se você cair sentado na cama elástica, que é o que a garotada adora cair sentado, se não for com os dedos das mãos apontados para o pé, você tem risco de fraturar cotovelo ou ombro, se você cair com a mão para trás. E é muito comum que as crianças caiam sentadas. Cair de costas, você pode entrar em canivete e fraturar cervical. Então, eu acho que passou do tempo da gente buscar uma normativa, montar um protocolo e passar isso para os donos de buffet para trabalhar com esses monitores que ficam ali. Ok. Vou ler mais alguns comentários e depois o professor Serginho, ele comentou que tem uma apresentação sobre a montagem. Deixa eu voltar aqui, tá lá em cima. Ah, tá. Uma sequência de fotos da montagem de raquete de papelão. Então, eu acho interessante, depois ele vai compartilhar com a gente aqui. Então, só para mais alguns comentários. O professor Henrique Hoff comenta que, às vezes, nas aulas de ginástica na Praça de Sousas, ele inclui brincadeiras no término das aulas. É muito interessante e ele só tinha que tomar cuidado, né, para não virar competição. O tio Beck Silva afirma, né, faz o comentário que a terceira idade tem sua história, uma carta cultural muito ampla, e ele lembra também da brincadeira bote adaptado. E a Natália Vick, professora de dança, e ela comenta que utiliza várias brincadeiras e cantigas adaptadas para o contexto da aula. Sinto que a mesma se torna muito rica e as crianças adoram. Marli Calisto
Estou fazendo videoaulas de ginástica, dança, alongamento, mas a adesão está baixa por conta da tecnologia. Nem todos têm celular e um pacote de internet para acessar os aplicativos. Eu mesmo estou tendo que reinventar com a tecnologia. Quer comentar alguma coisa, professor? Não, comentar em cima do que o Henrique falou. Eu acho que a gente tem que utilizar essa ferramenta, que é o lazer, a recreação, os jogos e as brincadeiras. Essa questão da competição, a gente tem muito essa preocupação, porque, inclusive, os adultos, a gente tem que ter muito mais preocupação do ganhar, do fazer estripulia, ganhar de qualquer jeito. Então, a gente tem que baixar essa ansiedade, dizer que não é competição. Competição, ela tem um objetivo final, e o objetivo da recreação é que todos participem e que todos se divirtam. Então, tem que ter muito claro isso para os participantes, que é muito difícil. Então, a gente tem esse papel de ficar mediando o tempo todo. E a atividade, isso eu aprendi há um tempo atrás, quando a gente estiver fazendo uma atividade e que ela chega próximo ao auge, é estratégia nossa, pare ela. Porque aí você vai deixar a vontade de querer fazer de novo. Só para comentar. Certo. Vamos ver se a gente tem mais alguma questão aqui. Acho que não. Então, professor Serginho, você poderia compartilhar com a gente, então, as fotos? Oi, Ana. Eu nunca fiz compartilhamento de foto, né? Enfim, mas eu vou tentar aqui ver como é que sai. Tenho um pouco de medo de ficar um pouco lento por conta da internet, mas vamos ver como sai, tá? Vamos tentar e se não der certo, a gente... Muito bem. Então, eu estou compartilhando o início aqui. As fotos não estão muito na sequência, mas acho que aí dá para ter uma ideia aí de uma construção. Está aparecendo? Está compartilhando, Ana? Sim. Legal, Domingos. Desculpa estar entrando aí na sua É isso, sua Serginho. apresentação. A ideia é bem essa mesmo. A minha proposta foi essa. Legal. Então, assim, foi uma experiência que eu tive aí, como eu envolvi a minha filha, ela que está tirando as fotos, ela me ajudou aí na construção desse material. Então, vocês podem ver que a gente usou uma raquete básica de frescobol como modelo, e esse é um pedaço de uma caixa de papelão, daquele papelão corrugado, né? Então, a gente desenhou aí, otimizando ao máximo possível o papelão. Então, desenhando normal, contorno, né? O que acontece, como eu falei, as fotos acabam não ficando muito na sequência aí, mas dá para ter uma ideia. Aí você recorta, tem a opção aí de recortar tanto com a tesoura quanto com o estilete, se, no caso, o adulto fazer esse trabalho, como se for com criança muito pequena, né? E depois, uma ideia que eu tive na hora de montar e que acabou dando muito certo, eu tinha alguns palitos de churrasco, aqueles palitos de madeira tradicional de churrasco, eu coloquei uns 3 ou 4 naquele vão do papel corrugado, do papelão corrugado. Então, é interessante na hora de desenhar que vocês sigam as ranhuras do papelão, porque aí ele facilita esse processo. Você não precisa colocar em todos, mas você coloca na parte central da raquete, onde vai ter o maior contato. Eu coloquei 3, com intervalinho pulando de 1 em 1, de 2 em 2. Você enfia esse papelão, esse espetinho de churrasco, né? E aí a gente recortou 3. E depois colamos. Então, passou cola. Tem 3 pedaços aí, né? Então, a gente colou, fizemos o reforço apenas na central, não precisa fazer em todos, não há necessidade, só na que fica no meio, e aí você colando em 3, e depois desse processo, né, com bastante cola normal, cola branca, e aí fazendo um acabamento utilizando fita adesiva, e aí esse aí dá para ver que a gente desenhou as iniciais, né? O nome dela, como se fosse elaborando um logotipo até, pensando nisso, então você pode envolver essa questão da criatividade também.
no sentido da decoração da raquete. Então, colando, bem aplicado, principalmente no reforço, e para finalizar, colocando aí na parte do cabo para a cabeça da raquete, um reforço utilizando fita isolante. E aí você pode colocar, se você tiver aqueles materiais tipo EVA para fazer onde vai segurar a raquete, aí a criatividade, né? Esse aqui é só um exemplo. E aí a gente tem aí alguns modelos com 3 conjuntos de raquetes. A durabilidade dela é bem interessante. Se você trabalhar com bolinhas de borracha, você pode fazer a bolinha também com papelão e fita adesiva, né? Com papel e fita adesiva também dá para fazer. Uma criatividade muito boa, e eu particularmente gosto muito das brincadeiras com raquete, porque dá para você trabalhar equilíbrio, dá para você trabalhar coordenação, e são brincadeiras que não são muito associadas à nossa cultura, né? A gente sempre, a cultura no Brasil é sempre a bola em contato com o corpo. E aí você colocar um outro elemento aí, que no caso é a raquete, a gente acaba mexendo em toda a estrutura em termos de habilidades motoras, né, da criança. Então, acho aí bastante interessante. Então, só para vocês visualizarem uma sequência extremamente simples, não é difícil de fazer, e dá para se adaptar bastante. Bom, eu já parei aí o compartilhamento, Ana. Obrigado, Domingos, aí da oportunidade de compartilhar isso. E boa, Serginho. Era isso. Professor Serginho tem até uma aula que ele deu uma vez, um curso meu, de como começou o tênis. Ele fez um marcador com caixa de papelão, e a proposta, e mesmo o Serginho trazendo esse exemplo, é bem aquilo que a gente tem como proposta nessa nossa conversa, que vocês tragam esses saberes para a gente. Obrigada, professor Serginho, pela apresentação, foi muito interessante, o pessoal está elogiando bastante aqui no chat. A Adriana Pita, professor, ela lembrou também da importância, né, dos jogos cooperativos. Eu falei um pouquinho, só citei os jogos cooperativos. A gente tem que trabalhar bem as crianças, os adultos, para chegar nos jogos cooperativos. Até para trabalhar aquilo que o Henrique estava falando, né? Tirar um pouco da competição, do eu ganhar, e aí propor a ideia da participação geral. É super interessante trabalhar com os jogos cooperativos. Certo. A Alessandra Costa, a professora Alessandra, né, ela comenta que ela fez uma lista de animais para o jogo de imitação com variações, que ela usa na ginástica, e ela pode enviar depois para quem se interessar. Obrigada, Alessandra. Bom, acho que aqui não temos... o tio Beck, oficina de Bibolquê, que é o vai e volta, vai e vem com pet, né? Também acho que é um exemplo aí de um brinquedo adaptado. Uhum. Bom, professor, acho que encerramos aqui as perguntas. Gostaria de agradecer a sua participação aí, né, no nosso programa online de capacitação no esporte, e dizer a todos para que não se esqueçam de assinar a lista de presença. E agora eu deixo para você finalizar e se despedir de todos aí. Pessoal, muito obrigada. E lembrando que amanhã nós temos um novo curso, né, que é Envolvendo o Idoso Frágil na Política de Esportes. Também às 10 horas, com o professor Kleber Albino. Professor Domingos, obrigada. Com você. Obrigado, Ana. Obrigado a todos que ouviram um pouquinho a nossa conversa. Lembrando que a proposta é justamente isso que o Serginho fez, com que as outras pessoas fizeram, a Alessandra e todos os outros. A gente conseguir resgatar
trazer trazer para todo mundo essa catalogação de atividades e montar uma apostila para que todo mundo socialize e que possa brincar no futuro. Queria agradecer a coordenadoria, o nosso diretor Fernando Vaninho, secretário Abraão, e ao Dário pela ideia de montar esses cursos. Como ele mesmo disse, esse é um novo esporte também, a participação pela internet, e que pode durar um bom tempo. Então, essas iniciativas de troca de experiências são enriquecedoras. E eu agradeço a todos pela participação.